Sejam todos e todas muito bem-vindos, patriotas, a mais uma Conversa Patriota Brasil, certo? Hoje nossa conversa vai ser, como toda semana, né, sobre a live do presidente Jair Bolsonaro de dia 30/7. Né? Mas antes, né, peço que, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha patriótico e opressor, deixe o seu comentário, que para nós é muito importante, né? Os comentários que nós fizemos, que vocês fazem, a gente responde, é muito importante também para dar relevância ao canal, certo? O canal é relativamente novo e nós estamos sempre contando com a ajuda de mais patriotas para que o canal cresça. Então divulgue os vídeos, mande para quem você quiser nas suas redes sociais, certo? O meu nome é Fabiano Kramer e eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos à nossa conversa de hoje sobre a live do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, em sua live, acompanhado da intérprete de Libras Elisângela, né, e do ministro do MDR, do ministro do Desenvolvimento Regional, o seu Tarcísio, né, fizeram uma ótima live. Uma live onde ele explicou diversas coisas. Ele iniciou a live, né, que eu achei uma atitude assim extremamente boa, assim, correta, né, pedindo desculpas a uma jornalista, Bianca Santana, por ter mencionado erroneamente, foi um erro que passaram para ele o nome ali, até ele explica na live, né, quanto a uma reportagem. Isso aí eu acho que é uma atitude que todo ser humano honrado, né, tem. Né? Bom, fora isso, né, na live ele falou sobre que ele vai vir ao Rio Grande do Sul, dia 31, né, em Bagé. Você deve estar olhando esse vídeo hoje, você deve estar olhando esse vídeo dia 31, então ele deve estar já aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, né, para diversos compromissos, né? Ele falou sobre a sua visita, a visita que ele fez ao Nordeste, né, lá no Nordeste, com a inauguração de água encanada, que depois de ter feito a transposição do Rio São Francisco, agora com a água, né, em abundância, eles estão encanando a água para diversos municípios, né? Essa inauguração de água encanada na cidade de Campo Alegre, né, onde ele comentou, inclusive, que o prefeito é do PCdoB, mas foi muito bem recebido, né? Não há o porquê haver animosidades, né? Ele foi muito bem recebido pelo prefeito, né? E fez uma bela inauguração. Tem vídeos aqui no YouTube da recepção dele lá no Nordeste. Ele foi muito bem recebido, foi nos braços do povo, né? O pessoal do Nordeste viu agora que estava sendo simplesmente usado como massa de manobra, né? Hoje em dia eles não dependem mais do coronel mandar o carro-pipa ou não, né? Dizer, se tu não vota em mim, tu não ganha água. Hoje em dia não há mais essa dependência, eles não são mais escravizados pelos maus políticos que escravizavam o povo do Nordeste para conseguir se eleger, porque com o número de votos que eles conseguiam no Nordeste, eles faziam qualquer coisa. Hoje em dia não há mais isso, hoje em dia eles são livres, né? Então depois dessa inauguração, o ministro do Desenvolvimento Regional, ele colocou que estão em andamento
né? Mais de 20 mil obras em todo o Brasil, né? Inclusive um grande complexo residencial, né? Que está sendo entregue agora até o final do ano, né? Que ele colocou, e que estão... Pô, tu imagina assim, ó, eu acho que nunca teve tanta obra no Brasil sendo levada ao mesmo tempo com menos gasto, mais eficiência, entregues para a população, para que a população usufrua dessas obras, porque o pessoal fica falando, a gente paga um monte de imposto. Realmente, a gente paga e pagava um monte de imposto e não viu o retorno. Agora a gente está vendo, né? O pessoal do Nordeste está tendo água, né? Logo, daqui uns 3 anos no máximo, aquele Nordestão que era um deserto vai se tornar, talvez, né, como é a cultura deles, né, uma grande região de produção de frutas, né? Porque o Nordeste lá a produção maior é frutas, né? Então, talvez, quase com certeza, irá se tornar uma grande região produtora de frutas no Brasil, né? Que trará riqueza para o país, trará riqueza para aquela região que sempre foi um deserto, né? Agora ele está com estradas e ferrovias sendo implementadas aí por todo o Brasil. A Transamazônica está sendo terminada e vai ficar uma estrada de primeiro mundo, né? Que estava lá abandonada, que os caminhões atolavam, ficavam enterrados, tinha até caminhão lá abandonado, né, que atolou e não teve como tirar mais. Eles pegaram e levaram adiante a estrada, está quase pronta, a Transamazônica, né? E agora, nessa live de dia 30, o presidente e o ministro do Desenvolvimento Social, né, Tarcísio, falam exatamente do que está sendo feito, né, por todo o Brasil, né? Com mais de 20 mil obras andando juntas, com o exército participando, dando aquela mão, assim, o pessoal da engenharia do exército, em várias partes do Brasil, trabalhando junto, né, com empreiteiras a um baixo custo, né, que foram tirados aquela gordura que ia, né, para o seu político que indicou a empreiteira, que tirava o dele, que não tem mais nada disso. Então o custo está bem menor. Estamos gastando bem menos e fazendo bem mais. O Brasil está indo em frente, com pandemia ou não, né? O presidente também falou que elogiou, né, a atuação recente, né, do parlamento brasileiro, né, que estão aprovando diversas MPs, né, que estão facilitando o trabalho do governo, né, nessas entregas, nessas entregas de obras, agora aprovaram o do saneamento básico, né? Então o parlamento elogiou o parlamento, disse que não há um embate, né? Há sim aquela negociação, aquela coisa que é normal, né? O ministro do Desenvolvimento Regional falou das ferrovias que estão por todo o Brasil. A malha ferroviária do Brasil está sendo refeita, né? Grande parte da malha ferroviária está sendo refeita, foi padronizada a bitola em todo o Brasil, né? E vai permitir inclusive aqueles vagões com 2 containers, um em cima do outro, né? Que vai permitir dobrar a capacidade de transporte, principalmente de grãos do Brasil, né? Sentido leste-oeste, norte-sul, né, centro-oeste,
Tá bem legal, a coisa tá andando e até o final, final de 2021, início de 2022, o Brasil já vai estar com uma grande malha ferroviária já em funcionamento, né, que vai facilitar o escoamento da produção agrícola do Brasil, né? O presidente também falou, né, sobre os planos de desenvolvimento, né, do turismo aqui no Brasil, que é outra grande área que pode trazer um grande ganho econômico, né, para diversas regiões do Brasil, né, inclusive aqui Rio Grande do Sul, lá a região que ele fala muito ali do Vale do Ribeira, que é a região onde ele nasceu, né? Ali Ilha de Marajó, né, e outras regiões do Brasil aí, né, que tem um potencial turístico muito grande. Isso também deve ser explorado, né, e o governo está fazendo tudo para desburocratizar, né, esse turismo, né, inclusive falando aí com a Marinha para ver se desburocratiza mais a questão do jet ski, da pessoa poder tirar uma licença para andar ali com o seu jet ski, fazer um cursinho rápido e já sair, né? Bem legal, assim, a live desse dia 30 foi instrutiva, foi uma live assim, não foi pesada, foram só boas notícias, né? Então foi muito bom, né? A questão do turismo foi tratada, né? O ministro Tarcísio falou sobre a intolerância, tiveram tolerância do governo com a corrupção, né? Porque a Jovem Pan fez uma pergunta, né, de como é que estava indo o Ministério do Desenvolvimento, né, com todas essas obras em andamento, com todo esse dinheiro rolando lá dentro, né, e que se vê hoje que não tem um centavo perdido, está tudo sendo aplicado em obras, em infraestrutura. Como é que ele conseguiu isso? Daí o ministro Tarcísio falou, não, nós temos um presidente aqui que é intolerante com a corrupção, né? Dentro da estrutura dos ministérios foi feito um gabinete anticorrupção, né? Um gabinete onde tem delegados da Polícia Federal que fica e são encarregados exatamente de 24 horas por dia, né, cuidarem para que não haja corrupção no governo. Então há como os governos anteriores equipavam os seus ministérios, né, com corruptos, né, esse governo equipou o seu governo, os seus ministérios com gabinetes, com estruturas, né, anticorrupção, né, com Polícia Federal, né, a BIM e toda essa gama de investigadores e coisas, cuidando dioturnamente, né, para que os ministérios andem, gastem o que tem que gastar, né, mas que gastem a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, sem corrupção, sem desvio de verbas, né. Isso aí foi muito interessante saber que existe dentro do governo, né. O presidente também falou de várias mudanças para beneficiar a população, né, como, por exemplo, quando você vai tirar agora a carteira de motorista, se você tem menos de 50 anos, a carteira de motorista tem validade de 10 anos. Mais de 50 anos, ela passa a ter validade de 5 anos. Né? No tirar a carteira de motorista, há a mudança aí que está se vendo de não precisar ser uma clínica vinculada à autoescola, né, e tu ter que pagar uma taxa, né, para te fazer um exame de vista, tu fazer um exame de saúde que diga que tu está apto a tirar a carteira. Tu tendo o teu médico, tu leva esse atestado e tu tem teu plano de saúde, coisa, tu vai lá, faz esse teu exame de vista, e leva o atestado e tira a carteira.
né, sem precisar ter um gasto a mais, né, que é aquele simulador que tem agora em algumas autoescolas, que eles querem que tu faça, além das aulas práticas, a aula no simulador antes da aula prática, né, a partir de agora também é opcional. Se o aluno chegar e dizer, não quero joguinho, não quero simulador, eu quero sair da teórica e ir direto para a prática, ele tem o direito de fazer isso, né? Outras mudanças, assim, que eu me lembre, que ele falou também é na questão, assim, que ele já tinha falado em lives anteriores, questão dos tacógrafos nos caminhões, questão dos taxímetros nos táxis, né? A questão de desburocratização, né? Tudo isso aí foi tratado dentro da live, né? E é um compromisso, pelo que eu vi ali, do governo em tornar a vida do cidadão brasileiro menos complicada, né? Mais simples, né? Que o cidadão brasileiro possa viver com mais tranquilidade, sem tanta burocracia, né? Como eu já disse, o presidente Jair Bolsonaro estará aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, né? Dia 31, você deve estar assistindo hoje, dia 31, essa live, né? Para inaugurar um trecho da BR-116, que estava em obras, né? E uma escola cívico-militar em Bagé e alguns outros compromissos, né? Então, assim, a live de hoje foi uma live boa, não foi muito longa, pouquinho mais de 1 hora, né? Onde com aquela alegria, com aquele bom humor, né? Novamente saudável, sem estar acometido dessa gripe chinesa aí, desse vírus chinês, né? O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que está bem, né? Ele disse na live que teve que fazer um exame de sangue porque ele estava ficar 11 dias trancado. Ele não quis dizer de usar a máscara, mas a gente sabe que o uso excessivo da máscara, que ele está com um mofo, vamos dizer assim, né, no pulmão. É uma coisa que ele usou antibiótico aí, mas que já está curado também, já está, né? Era isso que tínhamos para hoje, né? Rogando mais uma vez, né, ao Pai Celestial, né, que ilumine e guarde a todos nós, né, nos dando muita saúde, muita sabedoria, né, e muita força nesse momento. Que assim seja, né, e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência.